sejam bem-vindos ao nosso sexto estudo da série de Daniel e Apocalipse. E como sempre, vamos começar com uma oração. Pai querido, Pai bondoso, estamos mais uma vez aqui para aprender sobre os Teus ensinamentos, sobre os Teus planos para o nosso mundo, Senhor. Que nós compreendamos e entendamos os Teus propósitos e Teu Santo Espírito esteja aqui conosco, nos aclarando a mente. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Hoje nós veremos mais uma visão de Daniel, que está lá no capítulo 9. O que nós temos a certeza? Há mais de 2000 anos, Cristo prometeu que voltaria. E quando será que isso se daria? A Bíblia não diz, a Bíblia não é clara sobre isso. Aliás, ela não marca a data. Jesus não marcou data para sua volta, mas deixou indícios, deixou pistas, tanto quanto os acontecimentos, sobre o estado, o panorama geral que haveria no mundo. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reis do reino dos caldeus. Daniel 9, verso 1. O que nós temos aqui? Daniel já não estava mais no reino da Babilônia, havia acabado. O reino da Babilônia tinha sido substituído pelo reino dos Medos e dos Persas. Babilônia tinha... Um momentinho só, uma falhinha aqui, técnica. O reino da Babilônia havia acabado. Daniel havia sido levado cativo no ano 605 a.C., aos 17 anos. E nós estamos aqui no primeiro ano do rei Dario, ou seja, no ano 539 a.C., quando Daniel tinha por volta de 83 ou 84 anos. E vamos ver lá em Daniel 9, verso 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Como Daniel era um estudioso da Bíblia, e ele havia estudado o profeta Jeremias, e lá ele entendeu que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. E ele percebeu que esses 70 anos então já estavam acabando, já estavam no seu fim. E ele estava preocupado, porque o povo parecia não estar preparado. Os acontecimentos pareciam que não iam se dar para como isso iria acontecer. Vamos ver Jeremias 9, 29, verso 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Então aqui nós vemos a profecia de Jeremias. Daniel estava preocupado porque não via como se daria o cumprimento da profecia. Vamos ver os versos 3 e 4 de Daniel 9. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Por que dessa grande preocupação de Daniel? Eles conheciam essa profecia de Jeremias e falaram, mas vem cá, será que Jeremias errou? Porque nós vimos no estudo passado que foi revelado para ele aquela profecia dos 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos. E ele pensou, vem cá, não vão ser 70 anos de cativeiro? Vão ser 2.300 anos? Bateu desespero nele. Será que Jeremias errou? Então, plano divino de Deus, os 70 anos de cativeiro estavam quase acabando. Vamos ver os versos 13 e 14 de Daniel 9. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, e nós não obedecemos à sua voz. Aqui Daniel demonstrando toda a sua preocupação, ele não estava entendendo.
Daniel revela profunda preocupação sobre quando seu povo sairá da Babilônia e voltará para Jerusalém. Deus respondeu à oração de Daniel de uma maneira mais abrangente e significante do que o profeta poderia ter imaginado. Como será que ele respondeu? Como será que Deus deu a resposta que foi tão mais significante? Daniel 9, versos 21 a 22. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Daniel 8, verso 17. Entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Ou seja, essa profecia de Daniel 9, que nós vamos estudar, tem ligação com a profecia de Daniel 8, que diz: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Mas, como já foi esclarecido, ela era para o tempo do fim. Então, vamos entender essa profecia. Daniel 9, 23. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entende a visão. Qual visão foi essa? A purificação do santuário celestial. 2.300 anos, 2.300 dias. Daniel 9, versos 24 a 25. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Só um momento aqui. Nós temos então aqui um período, 70 semanas. Gravem esse período, 70 semanas. Pode continuar. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então vamos entender aqui. Nós temos um período de 70 semanas. Só que, quando começa isso? Aqui está bem claro. Quando sai a ordem para edificar Jerusalém. Quando sai a ordem, nós temos dentro dessas 70 semanas mais 2 períodos. Um de 7 semanas e um de 62 semanas. Então, temos quantas semanas aí? 69. Temos 69 semanas dentro das 70 semanas. Certo? As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Exatamente. Então, nós vemos aí que tem a ver com a ordem para reconstruir Jerusalém e também mostra que a reconstrução seria difícil. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E quem era o povo de Daniel? Se está determinado para o povo dele, quem é o povo dele? São os judeus, certo? Que Daniel era um judeu. Na profecia bíblica, um dia profético é igual a um ano literal. Não podemos nunca esquecer isso. Profecia bíblica apocalíptica sempre tem essa relação dia-ano. E vamos ver algumas passagens, nos relembrar sobre essa questão. Ezequiel 4, 6. Quando você tiver cumprido esses dias, deite-se sobre o seu lado direito e você levará sobre si a maldade da casa de Judá durante 40 dias, um dia para cada ano. Certo? Um dia, um ano. Números 14, verso 34. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Lembre-se que os espias foram ver a terra de Canaã durante 40 dias. Dois deles não confiaram em Deus e incitaram o povo. E o povo demonstrou desconfiança de Deus. Como punição por essa desconfiança, para cada dia de peregrinação pela terra de Canaã dos espias, 40 anos de peregrinação pelo deserto. E ninguém daquela geração de 20 anos para cima
pôde entrar. Então, um dia, um ano. E ainda Levíticos 25, verso 8. Conte 7 semanas de anos, isto é, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos somem 49 anos. Um dia, um ano. Então, se nós temos uma semana, tem 7 dias. 70 semanas, então, tem 490 dias. 490 dias, 490 anos, certo? Lembre-se, lembra que eu falei para guardar esse período de 70 semanas. 70 semanas, então, 70 dias, 490 dias, 490 anos. Os primeiros 490 anos estão dentro dos 2.300 anos, lá daquela profecia de Daniel 8. Ou seja, as duas profecias começam juntas. E esse período é recortado, separado para o povo judeu, os primeiros 490 anos. Tá aí, já falou. Exatamente. Daniel 9, 25 agora. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As suas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Então, lembrem-se, 70 semanas. Nas 70 semanas, nós temos um período primeiro de 7 semanas. O que vai acontecer nessas 7 semanas? 49 dias, 49 anos, a reconstrução de Jerusalém. Então, na ordem para a reconstrução, até os muros da cidade ficarem prontos, a cidade ficar fortificada, 49 anos exatos. A partir do fim desses 49 anos, até o ungido, o Messias, mais 62 semanas. Tudo dentro das 70. Então, 7 mais 62, 69. Vai sobrar ainda uma última semana que a gente vai ver mais à frente. Então, nós temos aqui uma semana, 7 dias. 69 semanas, 483 dias. 483 dias, 483 anos. E nós temos aqui, então, 483 anos correspondendo a 69 semanas. O que nós temos aqui? Desde o decreto para restaurar até o Messias Jesus Cristo, haveria exatamente 483 anos. Então, a ordem para reconstruir Jerusalém, dada pelo rei persa, Medo-Persa, até o ungido. Quando é que Cristo foi ungido? No seu batismo. 483 anos. Então vamos entender quando foi emitida esse decreto, essa ordem para reconstruir Jerusalém. Lá em Esdras 7, verso 13. Estou decretando que, no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir com você para Jerusalém, que vá. Ou seja, saiu a ordem para a reconstrução de Jerusalém. E ainda no verso 27. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém. Então, o que nós temos? No ano 457 a.C., é decretada a lei de retorno do povo a Jerusalém. No outono, se no outono de 457 a.C. saiu a ordem para a reconstrução de Jerusalém, temos a data inicial dessas 70 semanas, certo? Então, começando aqui, se no ano 457 a.C. saiu a ordem para a reconstrução de Jerusalém, 483 anos, chegamos até quando? 27 depois de Cristo. Mas aí você vai me perguntar, ué, Jesus não foi batizado com 30 anos? Por que no ano 27? Existe uma explicação simples.
Até por volta do ano 1200 depois de Cristo, estava em vigência o calendário juliano, criado por Júlio César, que hipoteticamente começaria na fundação de Roma. Só que o Papa da época, o Papa Gregório, falou: não, vamos mudar isso. A gente tem que contar a nossa era a partir do nascimento de Jesus. E ele designou um monge chamado Dionísio para fazer estudos para estabelecer quando foi que Jesus nasceu. Primeiramente, nós vemos alguns problemas aqui. Quando é que nós comemoramos o nascimento de Jesus? Dia 25 de dezembro. Nós sabemos que não foi no dia 25 de dezembro, porque não foi no inverno que Jesus nasceu. Senão, os pastores não estariam lá nas colinas, certo? Segundo, como resolver essa questão, essa diferença de 3 anos? Esse monge errou nas contas. Por quê? Ele não contou certo, ele não olhou a data certa em que César Augusto determinou o recenseamento. Vocês lembram que José e Maria tiveram que ir para Belém para participar do recenseamento quando Jesus nasceu? Ela foi grávida, já no final da gravidez para lá. Ele errou. Se você for procurar a documentação romana sobre esse recenseamento, você vai descobrir que ele ocorreu 3 anos antes do início da nossa era. Então, Jesus nasceu, segundo o nosso calendário, no ano 3 antes de Cristo. É estranho. Cristo nasceu 3 anos antes da era dele. Mas foi um erro cometido por esse monge. Estamos entendidos? E por isso nós temos essa estranha situação. Mas Jesus foi batizado aos 30 anos, no ano 27 depois de Cristo, certo? Então, na ordem para reconstruir Jerusalém, 483 anos, até o ungido, que ele foi ungido no seu batismo, ano 27 depois de Cristo, certo? Então, nós temos 457 anos do ano 457 a.C. até o ano 1, e depois mais 26 anos até o seu batismo, certo? Porque não existe ano 0. É ano menos 1 e já vai para o ano 1. Não existe ano 0. Então, qual o significado da palavra Messias? Ela procede do termo hebraico maquiak. Messiah. Messiah. Isso, tá certo. Messiah. Melhor o João eu errei na minha pronúncia. E que quer dizer o quê? O ungido. E vocês sabiam que Cristo quer dizer a mesma coisa, só que em grego? Cristo é ungido em grego. E o que aconteceu exatamente no ano 27 depois de Cristo? Eu já adiantei para vocês, né? Precisamente nesse ano, Jesus, o Messias, foi batizado. Vamos lá para Lucas 3, versos 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E, estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, ali, ele foi ungido no seu batismo. Ali, ele iniciou o seu ministério. Se a gente for olhar lá nos evangelhos, a partir dali, Jesus deixou de ser o simples carpinteiro de Nazaré para entrar na sua obra como Messias. Ali naquele momento, quando a Trindade estava presente, com Jesus sendo batizado, o Espírito Santo em forma de pomba e Deus Pai audivelmente declarando Jesus como seu Filho amado. E vamos lá agora voltar para Daniel 9, verso 25. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar
E para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, vimos aí. Reconstrução de Jerusalém, 483 anos, até o ungido, até o batismo de Jesus, 67 semanas, mais 62 semanas, 69 semanas, e sobra uma semana das 70. Daniel 9, verso 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Então vamos ver o que significa esse verso. Jerusalém, ela foi destruída por Tito no ano 70 depois de Cristo. Então já entendemos o que é quem é esse príncipe? É Tito, que se tornou depois imperador romano, destruiu a cidade de Jerusalém e levou o povo cativo. Vamos ver o verso 27. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações. Virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Bom, nós vimos que a destruição viria, mas aqui nós vemos, vocês lembram que eu falei que são 70 semanas. Tivemos as primeiras 69 e sobrou uma. O que aconteceu na última semana? Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Lembre-se, no início dessa semana, semana profética, Jesus foi batizado. Mas no meio da semana, o que acontece? Cessa-se o sacrifício, a oferta de manjares. Então, o que nós vemos aqui? No meio da semana, Cristo, o Messias, seria o quê? Crucificado. Cessaria o sacrifício. Todo aquele sacrifício representado pelo ritual do santuário se tornaria desnecessário com a morte de Jesus. Tanto que quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu? Houve um terremoto e o véu lá que separava o santo do santíssimo, lá no templo, rasgou-se de alto a baixo. E por que de alto a baixo? Para ninguém dizer que foi por mão humana. Ele disse que era bem alto. E se rasgou porque aquele ritual todo perdeu significado. Não havia mais significado, porque o tipo alcançou o antítipo. Aquela simbologia chegou a Jesus, que é o sacrifício perfeito. Como João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ali estava o verdadeiro Cordeiro. Então, temos aqui as 69 semanas, 483 anos, mais uma semana, 7 anos, temos quanto? 70 semanas, certo? 490 anos. Só com a mão na frente. Opa! 490 anos. Começando no ano 27 depois de Cristo, a última semana, quando Jesus foi batizado, o que nós temos? No ano 34, no outono de 34, sempre no outono. A ordem para a reconstrução de Jerusalém saiu no outono de 457 a.C. Jesus, batizado no outono do ano 27 depois de Cristo, no outono do ano 34, acaba a semana, os 7 anos, a última semana. E o que ocorre no meio da semana, 3 anos e meio, no ano 31 depois de Cristo, na primavera, na Páscoa? Lembre-se que é primavera do hemisfério norte, outono nosso, aqui no Brasil, mas lá é primavera. Jesus morre na cruz. Como eu falei, o sacrifício foi retirado, porque o sacrifício perfeito ocorreu lá na cruz. Cristo foi crucificado e fez cessar os sacrifícios no 14º dia
do primeiro mês judeu, na Páscoa do ano 31 depois de Cristo. Segundo as profecias de Daniel, o concerto de Deus com os judeus cessaria em 34 depois de Cristo. Em 34 depois de Cristo, Estevão foi o primeiro mártir cristão, foi apedrejado. Os líderes rejeitaram o evangelho e este passou para os gentios. Então, o que ocorre no fim da semana? Acaba o período de graça especial para os judeus. Os judeus deixam de ser povo escolhido como povo, porque eles rejeitaram. E o símbolo da rejeição deles foi a morte de Estevão. Então, nós temos aqui, no início da semana, 27 depois de Cristo, no outono, Jesus é ungido. No ano 31, na primavera, Jesus é crucificado. E no ano 34, Estevão, o primeiro mártir, é morto. E ali se encerra o período especial de graça para o povo judeu. No ano 34 depois de Cristo, certo? Iniciando-se no ano 457 depois de Cristo, 70 semanas até o ano 34 depois de Cristo. Se os acontecimentos da primeira parte da profecia se cumpriram pontualmente, obviamente os eventos da segunda parte também hão de se cumprir. Certo? Que foi, literalmente, data certinha. Em cima. Daniel 8, verso 14 diz: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, 2.300 anos, menos 490 anos, essas 70 semanas, nós temos o quê? 1.810 anos. Contando o ano 34, depois de Cristo, até mais 1.810 anos, nós chegamos... primeiro nós temos que entender, acabou o tempo especial para o povo judeu como povo de Deus. Eles podem se salvar individualmente, mas não mais como povo. E povo de Deus se tornou todo aquele que aceita Jesus. Então, ali, povo de Deus é todo aquele que aceita o Evangelho. E nós vamos chegar aonde? No ano 1844. E o que aconteceu no ano 1844? Nós vemos aqui os acontecimentos desse período. 457 a.C., ordem para a reconstrução de Jerusalém. 27 depois de Cristo, ungido, o Messias. 31 depois de Cristo, na primavera, Jesus crucificado. 34 depois de Cristo, no outono, A morte morte de Estevão. E em 1844, no outono, lembram-se do santuário purificado? Iniciou-se a purificação do santuário celestial. Estamos, então, desde 1844, vivendo no tempo do fim. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Deus tem estado restaurando a verdade desde 1844. Vem para mim, João. Salvação somente por Cristo. Deus tem restaurado a verdade desde 1844. Somente a salvação por Cristo, certo? Um sumo sacerdote celestial. No caso, essa é a imagem de Cristo como sumo sacerdote. Então, 2.300 tardes e manhãs, desde então, vivemos o tempo do fim. Só falta o quê? A volta de Jesus para acontecer. Estamos acabando o tempo, certo? Então, o que vemos aqui, um símbolo uma demonstração da volta de Jesus. Temos que nos preparar agora. Jesus está voltando. Até a próxima.